Vamos esperar começar a gravar. Pronto, começou a gravar. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade tributária. Nós falamos sobre competência, nós já temos o conceito de tributo, nós já sabemos quem é o contribuinte. Agora, hoje, nós vamos saber quem pode ser esse responsável tributário e como que essa figura existe e sobrevive no direito tributário. Então, a responsabilidade tributária, ela tem muito ligado ao próprio ato de cumprir com a obrigação tributária. Então, via de regra, o responsável, ele jamais será o contribuinte. Por quê? Porque o responsável, ele é um terceiro ligado à questão, direta ou indiretamente, que assume as vezes do Estado em fiscalizar e ele entra no lugar do contribuinte na obrigação de pagar. Então, a responsabilidade tributária, ela é um meio de garantir que o Estado saiba tudo que está sendo recolhido e, ao mesmo tempo, evitar a inadimplência ou evitar o inadimplemento do contribuinte em determinada situação tributária. Então, a responsabilidade tributária, ela nada mais é do que uma forma do Estado cobrar determinado tributo de uma pessoa diferente do contribuinte. Qualquer pessoa, professor? Não. Uma pessoa que tenha ligação com o fato que ensejou a cobrança do tributo. Professor, se tivesse que dar um exemplo mais simples, objetivo e claro dessa parte da matéria, qual seria o exemplo? Pensem no empregador que desconta o imposto de renda retido na fonte do empregado. Ele é o responsável tributário. Ele vai tomar o lugar do empregado na função de contribuinte? Não. Esse empregador que recolhe o imposto de renda retido na fonte, ele vai receber a restituição do imposto de renda? Não. Então, o que esse empregador faz? Esse empregador, ele encurta o caminho entre o contribuinte e o fisco. Ou seja, eu vou pagar a Nayara. Só que a Nayara, ela tem que pagar R$700 de imposto de renda. Ao invés de pagar a Nayara para que ela vá e pague o imposto de renda, eu já desconto os R$700 dela e já passo para a Receita Federal. Então, esse dinheiro, ele nem entra no salário da Nayara. Ele consta para remuneração, ele consta como salário bruto, só que ele nunca entrou, de fato, na receita da Nayara. Por quê? Porque antes que ele integrasse o seu conjunto remuneratório, integrasse que eu falo no sentido de receber, de sacar, de levantar essa quantia. Então, antes de assumir essa feição, o empregador já vem, retira e ele mesmo paga. E aqui, ele substitui a Nayara no ato de pagar o tributo e, ao mesmo tempo, ele fiscaliza para o Estado para evitar que a Nayara fique inadimplente com a sua obrigação tributária. Certo? Então, esse seria o contexto, ou o conceito mais claro e objetivo sobre responsabilidade tributária. Quanto ao conceito, alguma pergunta ou podemos mandar brasa? Vamos seguir. Esse contexto eu já tinha falado lá no início, a gente já viu um esboço relacionado a essa responsabilidade. Isso, lá no início, lá no comecinho. No comecinho do semestre. Isso. Quando, se eu não me engano, foi quando eu falei no princípio da capacidade tributária. Isso. Em que cada um paga de acordo com o que ganha, com o que tem, exceto no caso do empregado que tem o seu tributo, quando retido na fonte, pago pelo seu empregador.
Isso mesmo. Acho que foi Agora, isso sim. aí agora ele vem na responsabilidade de fazer esse pagamento. Agora aqui é num contexto geral. Por quê? Muito embora você se lembrasse disso, você lembrava que esse responsável ele tem que ser um terceiro e que ele nunca será o contribuinte? Não. Essa parte é a parte um pouco mais complicada, porque o responsável ele nunca será o contribuinte. Então, embora ele não seja o contribuinte, se eventualmente o empregador não efetuar a comprovação ou a contribuição do seu imposto de renda para a Receita Federal, quem será cobrado? O empregado ou o empregador? O empregador. Porque o empregado já não teve o dinheiro descontado. Então, se ele teve o dinheiro descontado, subentende-se que ele fez o pagamento. E quem não repassou a quantia para quem era devido? O empregador. Então, se o empregador não passou essa quantia, a responsabilidade tem que ser imposta ao empregador e não ao contribuinte. Aqui, pessoal, é uma função supletiva ou complementar e, ao mesmo tempo, implica o cumprimento total ou o cumprimento parcial. Supletivo. Supletivo porque eu posso ter outras fontes de rendas que não serão pagas por aquele meu empregador. Então, é supletivo porque ele não proíbe que eu tenha outras possibilidades para eu, contribuinte, cumprir com a obrigação. Então, por isso que ele é supletivo ou complementar. E essa responsabilidade, ela pode representar o cumprimento total ou parcial. Cumprimento total, vamos continuar no exemplo do imposto de renda retido na fonte. Vamos supor que eu tenha apenas uma fonte de renda. Se essa fonte de renda já recolhe o meu imposto, automaticamente ela está cumprindo de forma total com a minha obrigação tributária. No entanto, eu tenho a minha atividade principal e eu tenho uma atividade secundária. Sou professor e advogado. Eu tenho um empregador que já desconta o meu imposto de renda pela
Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Eu levei um combo da internet. Ovo? Não, da internet. Minha Ai, internet caiu, ai, que susto. mas eu estou bem. Só que minha câmera ela não voltou a funcionar, então está indo pela webcam do notebook. A imagem é meio pixelada, mas vai dar certo. O importante é a boa vontade. Pessoal, então, eu estava... Até em qual parte vocês ouviram que eu falei? O senhor estava falando lá do imposto de renda com dois. Com duas fontes. Isso, aí você fala assim, a empresa tal e cortou. Então, pessoal, obrigado. Então, vamos supor que eu tenha duas fontes de renda. A primeira, na condição de professor, a instituição de ensino vai lá e já faz o recolhimento. Nesse caso, como eu tenho duas fontes de renda, o empregador, ao decotar do meu salário o valor correspondente ao imposto de renda, ele estará cumprindo de forma parcial a minha obrigação tributária. Ou seja, total, se for a única fonte de renda, e parcial, se eu tiver duas fontes de renda. Certo? Beleza. A partir daí, o que eu preciso entender? O fato gerador, ele se aplica ao contribuinte, correto? No entanto, eu tenho que entender que esse terceiro, muito embora não seja ele quem assuma o fato gerador, ele tem uma participação, muitas das vezes, eu coloquei aqui indiretamente, mas ele tem uma participação direta ou indireta. Como assim, professor? Vamos lá. O que enseja o pagamento do imposto de renda não é auferir uma renda superior ao mínimo estabelecido pela lei? É. Então, a partir do momento que o empregador me contrata e me remunera acima do mínimo previsto em lei, automaticamente ele cria a obrigação de recolher o meu imposto de renda. Então, enquanto a minha situação ela é própria da minha função, da minha renda, a situação do substituto ela está prevista onde? Na lei. A legislação tributária, ela impõe a obrigação ao seu empregador. Pessoal, tenta ligar aqui a microcâmera, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Ver se vai aqui. Então, como eu estava dizendo, essa obrigação legal, ela não pode ser afastada por nenhum tipo de documento. Nenhum tipo de documento. Professor, dê um exemplo aí. Vamos pensar o seguinte: eu chamo o Jones, e ele é meu empregado. Eu contratei o Jones e falei assim: Jones, eu vou te contratar para que você faça a função de administrador da minha conta bancária. Então, a sua função vai ser somente me dar uma resposta quanto à minha vida financeira. A partir daí, eu posso reter o seu imposto de renda? Aí o Jones vai e vira para mim e fala assim: não, João Paulo, faz o seguinte, paga meu salário inteiro e deixa que eu pago meu imposto de renda. Aí eu vou, faço um documento bonitinho em que o Jones autoriza que eu faça isso e tudo mais e tal. Esse documento tem valor? Não. Esse documento não tem nenhum valor. E ele não tem nenhum valor por isso daqui, ó. É uma obrigação prevista em lei, e sendo uma obrigação prevista em lei, eu não posso, por nenhum outro tipo de documento, permitir que isso aconteça.
Então, automaticamente, se é uma obrigação prevista em lei, somente uma outra previsão legal vai poder alterar essa responsabilidade. Ou seja, teria que ter uma outra lei isentando o empregador de recolher ou de reter na fonte a parcela do imposto de renda. Então, para a gente poder conceituar quem será esse responsável, é uma pessoa alheia ao fato gerador, mas com a ligação direta, vinculado ao fato gerador direto ou indiretamente, e que tem uma obrigação prevista em lei. Desse slide, depois de tantas idas e vindas, alguém tem alguma pergunta a fazer? Ou está Não, tudo ok? Tá ok. Ótimo. Prosseguindo, então. O responsável e o contribuinte. Precisamos entender que a obrigação do contribuinte, ela é própria, principal, natural, existente a partir do momento que presente os requisitos do fato gerador. Eita, hoje está complicada essa câmera aqui, viu? Mas vai dar certo. No entanto, a responsabilidade do terceiro, ela é residual. Vocês lembram da competência residual? É aquela que é um resíduo, é aquela que é uma sobra. Assim deve ser entendida essa responsabilidade. Então, essa responsabilidade residual, ela é aquilo que foge das propriedades do próprio contribuinte e é necessário que um terceiro faça às suas vezes. Ou seja, é o terceiro quem vai fiscalizar, arrecadar e pagar. Certo? Aqui é uma premissa que ela é válida em qualquer situação. Todo devedor, quando não for contribuinte, será o responsável tributário, porque não existe nenhuma outra forma de impor essa obrigação a quem não faça parte da obrigação tributária, da relação tributária. Então, se você deve o tributo, pode ser executado por esse tributo, mas você não é o contribuinte, significa que você é o responsável tributário. Certo? Não é um empregador que atinge a renda. Porém, é através do empregador que o empregado atinge a renda. Ao participar da realização do pagamento do salário, já o próprio empregador, ele já assume a responsabilidade de reter a parte do imposto e repassar para o fisco. Certo? O que eu quero dizer com isso daqui? Aqui o que eu quero dizer, eu acho que eu já até falei isso em alguns slides anteriores. O devedor é o responsável. O contribuinte é uma pessoa diferente. Aqui, se o que eu quero é comprovar o cumprimento da obrigação preenchida pelo meu empregador, eu, contribuinte, não sou aquele que deverá complementar o pagamento. Se, eventualmente, parte do pagamento não tiver acontecido, o responsável por tal contribuição, o responsável por tal quitação, passa a ser o meu empregador. Então, aqui é uma obrigação pessoal, no entanto, ela é cumprida de forma indireta. Aquela contribuição que retém do meu salário, ela é paga por quem? Por mim. Mas quem efetua o pagamento efetivamente? O meu empregador. Então, nessa situação,
e apenas nessa situação, eu estou cumprindo, porém quem está sendo responsabilizado por esse ato é o meu empregador. Professor, esse exemplo só acontece com o imposto de renda retido na fonte? Não. Se tiver alguém aqui na sala que tenha fazenda ou que conheça algum produtor de leite ou que arrende cana, nós temos outros exemplos. Pensem aquelas cooperativas que compram o leite cru, o que sai da vaca, vai lá na sua fazenda, pega o leite e leva. Da mesma forma, a usina que compra a sua cana ou que arrenda a sua terra. Eles pagam para você esse tributo, eles pagam por você esse tributo, e lá na frente pode haver uma restituição ou não desse tributo pagos por ele, quando esse tributo for a maior. Da mesma forma, as concessionárias não. As montadoras, elas já efetuam o pagamento do ICMS dos veículos, de forma que lá na frente ela pode ter uma restituição por esse valor pago a maior. Então, são vários os tipos de tributos que permitem essa responsabilização em pessoas diversas do próprio contribuinte. Sobre essa relação do responsável com o contribuinte, alguém tem alguma pergunta a fazer ou podemos prosseguir? Prosseguir. Alguém ia perguntar alguma coisa? Negativo, vamos seguir. Então, bora. Bora. Aqui a gente começa a debater quem pode criar essa função de responsabilidade. Provavelmente nós não teremos uma avaliação, mas se tivéssemos uma avaliação, não importaria o exemplo que eu desse. Qualquer coisa que falasse que, além da lei, outro instrumento poderia criar essa responsabilidade, isso estaria errado. Da mesma forma que uma declaração minha para o Jones ou do Jones para mim não extinguiria essa cobrança, não existe uma outra forma de criar que não seja através de uma lei. Somente a lei cria, ou permite, ou prevê, ou possibilita essa responsabilização de terceiro. Certo? Aqui era a única coisa que eu queria falar para vocês quanto à previsão legal. A outra parte que eu gostaria de falar para vocês seria isso daqui. Pensem que esse daqui é o João Paulo. O João Paulo, ele tem que pagar o tributo dele. Ninguém tem dúvida disso. Mas o João Paulo, ele é malandrão. Então, se o João Paulo ganha 2 dinheiro, ele esconderia esse daqui para não poder, para deixar de pagar o tributo. Só que aí, o João Paulo trabalha nessa empresa aqui. Aqui é uma empresa. Essa empresa tem vários setores. E essa empresa, ela presta contas para a União. Então, por essa responsabilidade tributária, o que essa empresa ela assume como obrigação? Que todos os tributos devidos por seus empregados serão, por ela, diretamente repassados para a União. Então, nesse caso, fica mais fácil para a União arrecadar? Fica. Vamos supor que essa empresa tenha 100 funcionários que recolhem imposto de renda. É mais fácil a empresa, a União, receber o imposto de renda de 1 ou de 100? Obviamente de 1. Aqui se torna mais cômodo ao Estado. Por quê? O Estado não precisa cobrar de 100. Ele cobra de 1 e esse 1 tem que dar conta da obrigação do 100.
aqui diminui ou, às vezes, aumenta a possibilidade de sonegação, porque não vai ser o particular que vai informar, que vai recolher, que vai pagar. Isso daqui vai ser feito por um terceiro que, via de regra, ele não teria interesse em prejudicar o Estado. E talvez, para mim, a que seja a maior característica, vocês concordam comigo que essa empresa aqui, ela está exercendo o papel de fiscalização para o Estado? Ah, o João Paulo ele ganha 50 mil reais. Então, se o João Paulo ganha 50 mil reais, ele obrigatoriamente tem que pagar o imposto de renda. Então, se o João Paulo paga o imposto de renda, automaticamente, quem vai recolhê-lo? A própria empresa. Até aqui, alguma pergunta ou podemos prosseguir? Tá tranquilo, vamos seguindo com seus desenhos maravilhosos aí. Não, eu falo, porque assim, eu como advogado eu sou razoável, agora desenhista eu sou bom. Excelente. É disso para mais. Né? É isso mesmo. Advogar, a gente tem que ser honesto, né? A gente não pode mentir para nós mesmos. Não vou puxando o saco não, mas que tá bom, tá o desenho. Não, eu falo. Se você olhar isso aqui, ó, tá parecendo uma empresa, tá parecendo eu correndo e tá parecendo dinheiro. Ó, exatamente. Eu vou desenhar o Brasil aqui no meu próximo desenho, vocês vão ver o tanto que fica bem desenhado. Tá ótimo. Pessoal, então, assim como eu disse no slide anterior, eu posso considerar o responsável como coletor de tributos? Claro, deve considerar realmente como um coletor de tributos, porque a função dele não é reter e repassar, ele retém e repassa. Ele retém e repassa. Se no meio desse caminho tiver um rompimento, eu vou cobrar da empresa ou eu vou cobrar do particular? Eu vou cobrar da empresa, porque não partiu do particular. E mais, se o particular ganha 5 mil reais e a empresa já reteve o imposto de renda, significa que ele não vai receber os 5. Ele vai receber os 5 menos o próprio imposto. Então, nesse caso, se essa obrigação caísse novamente nele, ele seria duplamente prejudicado. Então, se é uma responsabilidade, se é função do empregador coletar e repassar o tributo, automaticamente ele exerce, sim, a função de coletor, a função de cobrança. Certo? Eu coloquei aqui como ponto de debate e eu gostaria de um envolvimento de todos vocês. Alguém tem alguma consideração a fazer? Concorda com a função de coletor de tributos? Não concorda porque essa função ela resume muito e, na verdade, não é só isso que a empresa faz? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu concordo. Ou todo mundo concorda? É uma forma prática até mesmo para controlar o próprio cidadão que tem que pagar o tributo, porque se tem que pagar, ele não vai pagar isso todo mês, sempre vai ter uma coisinha para pagar e vai deixando para lá, na hora que vê tá devendo a vida. Era exatamente isso que eu falaria. Se essa obrigação recai no particular, se ele não tiver uma educação financeira ou uma situação favorável, é isso que vai acontecer. Então, se eu coloco essa obrigação em um terceiro, esse terceiro não vai ter o mesmo amor. Então, ele quer fazer o quê? Ele quer se desincumbir dessa obrigação. A empresa ela quer comprovar que ela recolheu o valor correto. Então, por essa situação, eu não consigo afastar a função de coletor de tributos. Certo, pessoal? Alguém tem mais alguma... Gostaria de falar mais alguma coisa? Professor. Oi. É só uma pergunta, na verdade. Igual, meu pai, ele trabalha na prefeitura. Aí, com essa pandemia, ele tá fazendo, tipo assim, ele é concursado há muitos anos, então ele só faz 6 horas. Certo. Aí tem vezes que ele faz hora extra, fica, né, é o salário bem maior. Já aconteceu de, tipo assim, uns 2 meses contar imposto de renda.
Mas no total do ano, não dá o valor que vai declarar. Aí, tipo assim, esse ano ele tinha que receber acho que R$ 50 de volta. Aí eu falei, pai, se você quiser declarar, você vai receber de volta, mas você não precisa declarar, porque não deu o valor. Eu recomendo que até quando não dê o valor, mas que há o recolhimento, que faça a declaração. É o melhor que pode ser feito. Por quê? Primeiro, você estará em dia com a Receita. Muito embora você não tenha obrigação, você receberá da Receita Federal, que era inexigível no seu caso, aquela declaração do imposto de renda. Então, Existe assim, a declaração simplificada. a declaração simplificada. Você só eu declara... recomendo fazer. Diga, Nayara, eu te interrompi, pode falar. Era só isso. Só eu recomendo que faça. A opção da declaração simplificada, já que está no prazo ainda de declarar, né? Para quem tem algum valor, mesmo que você não vai restituir, tá comprovado lá que você fez a sua parte declarando. Com certeza, exatamente. Mesmo que não seja o valor suficiente e tudo mais, recomendo que faça. Entendido. Pessoal, agora nós vamos falar dos tipos de responsabilidade. Nós temos por substituição e por transferência. E o CTN, ele divide em sucessores, terceiros e por infrações. Essa responsabilidade por infrações, ela tem um aspecto processual. Então, nós não trataremos. Nós vamos tratar das demais formas de responsabilização tributária. Iniciamos daqui dizendo: o responsável nunca será o contribuinte. Esse ponto não pode deixar de lembrar. A todo momento eu preciso lembrar: responsável é uma coisa, contribuinte é outra. Eles estão ligados, porém são seres distintos. A primeira substituição que nós vamos falar, a responsabilização por substituição, é progressiva. Essa progressiva é daqui para frente. Aqui, o que eu posso pensar? Eu posso imaginar essa contribuição progressiva em um caso em que eu estimo que lá no futuro eu tenha que recolher R$100 mil de determinado tributo. Então, o que eu faço? Eu recolho esse tributo sob esse valor. No entanto, chega lá no futuro e fala assim, não aconteceu isso. O que vai acontecer? Eu terei uma restituição. Da mesma forma, eu posso ter a regressiva, que é aquela em que eu vou recolher esse meu tributo por um fato anterior. Um exemplo desse fato regressivo, posso colocar o imposto de renda, porque aqui eu já estou recolhendo mês a mês. E lá na frente, quando tudo for apurado, eu posso entender que não tenha, ou eu não tinha que ter pago, ou que eu paguei a maior. E tendo pagado a maior, e tendo pago a maior, o que vai acontecer? Eu receberei essa restituição. Agora, um outro exemplo também de uma hipótese regressiva. Vamos pegar o exemplo do arrendamento, ou o exemplo do leite cru. Eu pago o tributo lá pelo produtor rural que eu estimo ter produzido X. Na verdade, essa produção não chegou a X, ficou X menos 1. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu posso exigir que qualquer um, ou o contribuinte, ou o produtor, ou a cooperativa, efetue esse pagamento. No entanto, por conta de poderio econômico, o fisco ele pode impor essa responsabilidade ao devedor de maiores condições
e dar a esse devedor a chance de regresso quanto ao que ele pagou a mais. Seria o seguinte, se o produtor de leite ele tinha que ter pago 5 e ele pagou 2, ao a empresa efetuar esse pagamento desses 5, ela se torna credor do produtor rural naquilo que ela pagou a mais. Então, a partir desse ponto, ela pode exigir desse produtor rural que ele complemente o pagamento. Então, vamos lá. A progressiva, fatos futuros, incertos. A regressiva, fatos anteriores, que aconteceram ou não da forma esperada. Em ambos os casos, se o pagamento for feito a maior, o fisco ele assume a responsabilidade de restituir aquilo que foi pago além do devido. E, por fim, nós temos a responsabilidade por transferência. Essa responsabilidade por transferência, nós temos 3 exemplos: solidariedade, sucessão ou responsabilidade legal. No caso de solidariedade, pensem, hoje meu exemplo vai ser casamento. Então pensem no casal que adquiriu em conjunto uma casa. Essa casa é necessário pagar o IPTU. Eu consigo dividir a responsabilidade do marido e a responsabilidade da esposa? Não. A responsabilidade de 100% é dos dois. Então, qualquer um dos dois será cobrado por isso. Portanto, quando não há o benefício de ordem, quando eu não tenho que cobrar de um para depois cobrar do outro, eu digo que isso é uma responsabilidade solidária, porque ambos devem comprovar o pagamento na mesma proporção. A responsabilidade por sucessão. Eu tenho o fato gerador e o contribuinte. Após a ocorrência desse fato gerador, acontece algum evento com o contribuinte que ele some. A partir daí, seus herdeiros, os seus sucessores, serão os responsáveis pela quitação obrigação tributária. Um exemplo de sucessão. Pensem na morte. Fulano de tal morreu e deixou uma casa. Junto com a casa ele deixou IPTU. O que vai acontecer? Para esse fulano de tal, nada, ele morreu. Só que os seus sucessores, eles ficarão responsáveis pelo pagamento desse IPTU. Só que o IPTU, quando ele surgiu a obrigação, ele ainda estava sob a responsabilidade do contribuinte. Depois que esse IPTU foi gerado, o contribuinte morreu. Quem se torna responsável pelo pagamento? Os seus sucessores. E a última forma de responsabilidade tributária seria a prevista em lei. Aqui é o seguinte: o responsável pelo pagamento, ele não exerceu o seu dever de zelo. E por não ter zelado pela obrigação, ele se torna o responsável pelo pagamento. Um exemplo disso, pensem o dono ou o oficial de um cartório. Para determinado serviço, ele cobra R$10. Se o empregado do cartório não cobrar esses R$10 do contribuinte inicial, quem passa a ser responsável é o próprio tabelião. Ou seja, ele não zelou para que o seu funcionário cobrasse o valor correto. Então, já que o funcionário errou, quem vai ser responsabilizado é aquele que contratou o empregado. Portanto, essa é a modalidade de responsabilidade por previsão legal. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Essa daqui é a última. Então, a responsabilidade de terceiros, aqui, primeiro passo, esse terceiro, ele tem que estar durante o ato que surge a cobrança tributária. Vocês lembram daquele exemplo que eu dei, que o Jones herdou uma casa e ele era menor? Se o Jones poderia ser proprietário, poderia ser dono da casa. Todo mundo falou, poderia.
O Johnny, sendo menor, ele pode ser o responsável pelo pagamento? Não. Por quê? Porque quem será o responsável é um terceiro. E quem seriam esses terceiros? O pai do Jones, os pais do Jones, ou, eventualmente, aquele que exerça a sua guarda. Qual é a única exigência para que esse terceiro seja responsabilizado por essa responsabilidade? Nossa, responsabilizado pela responsabilidade é ótimo. Qual é, então, o requisito para que esse terceiro seja compelido a efetuar o pagamento? A exigência, pessoal, é que ele tem que ter agido durante ao fato gerador, seja representando o contribuinte ou agindo em nome dele. Ou seja, os pais do Jones estão administrando a casa. Eles estão morando, eles estão alugando, eles estão fazendo seja lá o que for. Se eles estão exercendo a propriedade daquele imóvel, eles têm a responsabilidade de efetuar o pagamento dos tributos. E se eles não efetuarem esse pagamento, consequentemente, serão responsabilizados. Agora, 2 detalhes que eu quero que vocês prestem atenção. O primeiro detalhe exige a participação do terceiro. E o segundo requisito que eu quero que vocês prestem atenção. Essa participação, por si só, não basta. É necessário que faça em nome ou representando. E um detalhe muito importante: enquanto essa responsabilidade por substituição ela é solidária, essa responsabilidade de terceiro ela será subsidiária. Ou seja, primeiro eu tento cobrar do bem daquele que tinha a obrigação inicial de cumprir com o crédito tributário. Se esse não conseguir fazer, aí eu passo para a próxima esfera. Professor, essa regra da subsidiariedade, ela sempre vai ser observada? Não. Pegando o exemplo do Jones. Se os pais do Jones gerir de forma temerária o seu patrimônio, eu esqueço essa condição subsidiária e eu já cobro diretamente dos responsáveis pelo não pagamento. Pessoal, desses 3 últimos slides que eu passei, perguntas, questionamentos, reclamações, sugestões, porque o que eu havia planejado para hoje, eu já falei. Então, agora é o momento em que vocês me fazem as perguntas. Podem começar. Eu tenho uma reclamação. Faça. Eu quero os slides no portal ou no WhatsApp. Nossa, gente, eu lembro desse slide. É no dia da aula, 6 horas da tarde. Eu vou ter que arrumar alguém para me lembrar isso de colocar antes. Eu nunca lembro. Não é por maldade. Você quer que eu te lembre? Eu mando WhatsApp todo dia, lembrando. Pode. Vamos fazer o seguinte, a nossa aula é segunda, me manda um WhatsApp na sexta e no sábado. Se eu não te mandar no domingo, você me cobra em público. Que aí não tem jeito de eu esquecer. Pode cobrar, tá nomeada. Você tá devendo uns 2, com esse é o 3º slide. É verdade. Eu vou tentar pagar isso. Prometo que eu vou tentar pagar. Até amanhã. Tá feito do seu lado, hein? Não, tá. Okay. Imagina se eu falar que eu vou rapar o cabelo. Vocês não vão me deixar. Falar, não, vai rapar o cabelo, vai trazer a máquina aqui.
Eu acho que a gente pode mudar. Se a partir de hoje você não cumprir, você rapa a cabeça. Vapo. É certeza que eu vou cumprir. Certeza. A hora que eu for lembrar, uma coisa que eu odeio é ser cobrado. Na hora que eu entrar na sala, a pessoa fala assim: você não mandou, vai ter que rapar. Vou ficar com vergonha, cada dia eu vou me punir, rapar um pedacinho do cabelo. Daqui um dia eu tô parecendo uma zebra. Pessoal, tem alguém aí comigo? Sim. E era só reclamação. Pessoal, além da reclamação, alguma pergunta ou alguma outra reclamação? Aqui não, aqui tá tudo certo. Então, pessoal, uma excelente semana. Vou mandar as perguntas, vou mandar